pessoal, estamos de volta nessa nossa série de mensagens, nesse momento, chegando aí à metade dessa série, e eu dei esse título, eu venho conversando com vocês sobre a realidade criada pela fé. É a realidade do céu, é a manifestação de Deus na nossa vida, justamente porque a gente faz esse link, o link do relacionamento de verem as coisas se manifestarem na nossa vida. E de um modo geral, eu converso isso com vocês, a gente vai conversando e a gente vai falando. De um modo geral, as pessoas esperam muito a manifestação de Deus sem primeiro perceberem se elas estão conectadas verdadeiramente por fé. Isso, gente, faz toda a diferença. Eu e você nos tornamos uma nova criatura, transformados por Jesus, porque nós abraçamos, recebo por fé. Então, isso é uma continuidade, é a nossa jornada, é o passo, é o ritmo para nós vermos cada vez mais a manifestação de Deus na nossa vida, legal? Então, lembra que eu tinha usado alguns textos, eu volto a trazer de volta para a gente lembrar que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho e a maneira de nós vivermos como novas criaturas é através desse comportamento, um comportamento contínuo, de acreditar em Deus sempre, para tudo. Um exemplo disso é Lucas capítulo 1, 37, quando o anjo chega para Maria e dá declarações a respeito dela, do propósito de Deus para a vida dela, e ela declara, seja feita em mim segundo a vontade do Senhor. Mas é óbvio que o anjo também dá essa declaração que é para nós. Ele dá essa declaração de que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, beleza. Como é que eu faço então para abraçar essa manifestação de uma promessa de Deus na minha vida? É pelo braço chamado eu recebo por fé, é um posicionamento. Tanto é verdade que na vida de Maria, Isabel dá a declaração para ela, dizendo no verso 45 que ela é bem-aventurada, você é uma bem-sucedida, você é bem-aventurada porque você creu. Veja, creu. Então, se você creu, as palavras que lhe foram ditas serão cumpridas. Você entende? Então, eu quero a manifestação de Deus, gente. Legal, é isso aí. É isso aqui, tem uma promessa e tal. Agora, eu tenho que perceber se realmente eu estou num posicionamento de fé. Se realmente eu estou nesse passo certo, o passo de crer em Deus. Qual é a minha posição que Deus me pede em relação à sua palavra, E a gente vem falando desses conceitos, que fé não é um conceito, o que mais? Fé é uma experiência com a pessoa de Deus através da sua palavra. Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu estou recordando contigo o que a gente já falou para a gente seguir adiante. A base da nossa comunicação do homem com Deus será a fé. Fé é o idioma, é a linguagem do reino, é a nossa maneira. A maneira de nos posicionar crendo. Então, quando você crê em Deus, há uma posição a ser tomada, não tenha dúvida. Porque essa palavra fé envolve uma ação correspondente. Quando você fala que você acredita em Deus, você está dizendo que você vai tomar uma posição baseada naquilo que você acredita, em todas as áreas. Então, fé, veja aí, é um modo de viver, é um modo de agir, de reagir, de pensar, de falar, de se conduzir nesse mundo com base no pensamento de Deus, que é a sua palavra. Então, não fica fora da verdade, ok? Então, não existe nada, só estou recordando com vocês, não existe nada que venha de Deus para o homem se não for pela fé. E por último, nós começamos a falar sobre isso, e aqui está a realidade de Deus como manifestação, essa experiência na nossa vida, ela depende do entendimento de algumas coisas. Então, nos vídeos passados, se você está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir que você possa assistir os outros, para você entender tudo isso que a gente vem falando. Mas essa manifestação de Deus, essa realidade, ela depende do entendimento de algumas coisas. Lembra? A gente já falou sobre isso. Depende do entendimento, da força do poder da escolha, porque Deus pode falar tudo para mim e eu não respondê-lo. Nada acontece na minha vida. Falamos também sobre esse segundo, nesses últimos vídeos, depende do entendimento, então a manifestação da realidade do céu na minha vida depende do entendimento sobre priorizar a vontade de Deus. Isso está por toda a Bíblia. Se o homem segue a vontade de Deus e se posiciona com o propósito dele, você verá a manifestação. De modo geral, é triste, eu comentei isso, ver tantas pessoas
desconsiderando por não ter entendimento, porque não foi anunciado, nem foi instruído a dizer que, olha, cara, você deve procurar a vontade de Deus. Nós lemos lá Efésios. Nos dias de hoje são dias maus. Não vamos ser insensatos, vamos ser sábios, vamos remir o tempo, né? Procurando saber qual é a vontade de Deus no momento em que nós vivemos, da situação que a gente enfrenta. Hoje, nós vamos agora passar para frente nessa segunda metade dessa série, falando sobre que a manifestação de Deus, a realidade, se torna presente na nossa vida e depende desse entendimento, assim, o terceiro entendimento, que é sobre o verdadeiro espírito da fé. O verdadeiro espírito da fé, gente, é crer e declarar aquilo que você crê. Impressionante, mas isso aqui chama-se espírito da fé. Vamos dar uma lidinha? 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 13, está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Olha só, como está escrito, eu criei, por isso eu declarei. É isso que eu falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Então não é só uma questão crer em Deus, é uma questão de também você declarar aquilo que você acredita. Por várias situações que nós nos posicionamos, há essa necessidade de continuamente declarar aquilo que nós cremos de Deus. Vou dar um exemplo naquela situação, por exemplo, de Davi e Golias, que a gente conhece, está na Bíblia. A gente vê claramente Golias ameaçando Davi e Davi dando uma declaração daquilo que ele acreditava antes de ir para o combate. Ou seja, ele declarou algo que ele acreditava e tinha tanta certeza e assim se tornou realidade. Tipo, cara, hoje mesmo vou cortar a tua cabeça. Legal, olha só, mas Davi vai para cima de Golias sem espada. A única espada que tinha era de Golias. Mas ele falou, ó, cara, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e hoje mesmo cortaria a tua cabeça. Você entende? Declarações com base naquilo que você acredita acaba gerando aquilo que você acredita ou se manifestando. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. É muito legal, porque de um modo geral o cristão ele não liga muito para isso não. Ou seja, a boca dele está sempre aberta para falar qualquer coisa. Mas eu quero te falar aqui um segredo. Seja uma pessoa seletiva de boca. Ok? Seletivo em que sentido, pastor? Seja seletivo para dizer o que é certo, com base na verdade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente abre a boca para declarar acaba se tornando realidade. Você já viu aquela pessoa que está sempre falando assim, poxa, tudo acontece comigo, tudo acontece. Quantas vezes ele fala isso? É mesmo, né? O cara está falando, tudo acontece comigo, tudo acontece, não com sentido até ruim, negativo. Ah, eu sou para-raio de problema. Quanto mais ele vai dizendo isso, ele acaba sendo mesmo para-raio de problema. E aí os problemas chegam. Mais problemas, mais problemas. Não é que a gente não enfrente, gente. Eu só estou te falando sobre hábitos. Eu estou te falando sobre coisas que são fundamentos da palavra de Deus, que pertencem a mim e a você, para que eu possa ver a verdadeira manifestação de Deus na minha vida. Porque você passa um momento difícil na sua vida, uma fragilidade, não diga que você é um derrotado. Você está vivendo um momento, você passou por uma situação difícil, aconteceu isso, né, uma quebra de relacionamento, ou uma situação financeira, ou até uma enfermidade que te ataque. Não diga que você é um derrotado, que você é um miserável, que você é um doente, que você não é isso. Do ponto de vista do céu, nós temos que olhar para nós como verdadeiramente Deus nos vê através da sua palavra, através do resgate que ele fez na cruz do Calvário. A identidade que Deus tem de mim é exatamente aquela que está escrito a meu respeito na Bíblia. Então, eu não posso ficar mexendo na minha identidade porque eu sinto. Eu vou para frente do espelho, mas eu não sinto que eu sou justificado. Eu me sinto assim, um pobre, terrível, pecador, safado e tal, porque essa é a maneira humana de enxergar coisas e até mesmo de sentir. Mas isso é muito perigoso, porque isso não te levará à imagem verdadeira. Então, veja, a imagem verdadeira, ela precisa ser declarada por fé. Eu estou sentindo desanimado, mas diga para você, ser forte, ser corajoso. Senhor, declara o ânimo teu na minha vida. Tua palavra declara que você faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Entende assim, são posicionamentos importantes com base na verdade
para que a gente veja a manifestação de Deus na nossa vida. Veja Romanos 10, verso 8, está escrito assim: porém o que se diz, a palavra está perto de mim. Aonde é que ela está? Está na minha boca e aonde? No meu coração. É de lá que vem as coisas. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Legal? Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Então a palavra da fé, ela sai de dentro para fora. Ela está em mim como crença, mas eu preciso aprender a liberar ela com a minha declaração. Vou repetir isso. Então ela está em mim como crença e eu preciso aprender a liberar o poder dessa palavra crida através da boca, liberando com os lábios. Ok? Alguém lembra que Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti? Puxa, legal. E no dia seguinte os discípulos ficaram impressionados que a figueira tinha secado. Pastor, Jesus mandou uma seca-pimenteira ali violenta. Não, ele usou um princípio. E é o princípio que Deus usa, que Deus estabelece, ele declara com a sua boca aquilo que já dá dentro dele. Por exemplo, para Abraão, ele te constituir como pai de muitas nações. Está escrito isso em Romanos 4, que Abraão foi constituído, te constituir. Então, passado, Deus já declarou aquilo que já estava pronto dentro dele. E acabou se tornando realidade. Talvez seja um assunto novo que eu esteja falando com você, ou você está assistindo esse programa, mas eu quero te falar, essa é uma área super importante. A nossa boca não pode ser entregue apenas a pensamentos, sentimentos, é uma carnalidade. Não dá certo. Eu só vivo no prejuízo, né? Eu nunca tenho uma porta aberta. Minha vida é um bagaço. Tem que sair desse lugar. Lugar de declarar apenas o que vê e o que sente. Romanos 10, verso 9, com a boca nós declaramos, com o coração a gente crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então eu sou salvo. Essa é uma manifestação. Essa é uma realidade do céu se tornando minha. Ok? Você entende aqui que 2 mais 2 dá um produto? Legal, mas precisa dessa soma. Ok? Um depende do outro. Não adianta botar 2 mais 0 dá 4. Não, 2 mais 2 dá 4. É assim, coração crendo, boca liberando o que crê, traz o resultado. Verso número 10. Porque com o coração se crê para a justiça, Paulo falou, e com a boca o quê? Declara. A palavra confessar é declarar. Declara a respeito da salvação. Então, gente, basicamente, que assunto maravilhoso, né? Crer com o coração está ligado à confissão ou à declaração com a boca. Esse é o básico da fé. A gente vê que é o espírito da fé. Por isso a gente tem que ter entendimento disso. Nós vemos manifestação de Deus. A palavra confessar no original é homologeu. Essa palavra, no original, ela tem o sentido de concordar dizendo a mesma coisa. Então, quando eu creio em algo, creio porque Deus disse, Ele falou comigo, é muito importante a gente concordar com Ele, abrindo os lábios para declarar isso. Eu creio que eu sou cheio do Espírito Santo, eu creio que eu sou uma nova criatura, eu creio que eu fui sarado, eu não serei, porque Deus levou sobre si as minhas enfermidades. Eu creio que eu tenho saúde, da planta dos pés à raiz dos meus cabelos. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Ele não me abandona. Eu só estou declarando a palavra. E a gente manda isso no mundo do Espírito. E isso acaba liberando poder para que essa realidade ela se manifeste. Eu creio que eu saio de casa protegido. Eu creio que os anjos de Deus estão conosco. Eu creio que Jesus está comigo até a consumação dos séculos. E muitas vezes a gente vai dar uma declaração de crença sentindo que Deus não está conosco, porque a gente vive várias situações difíceis. Você entende essa diferença? A gente abrir a boca para declarar. Em outras palavras, confessar é dizer e concordar exatamente com o que Deus disse. É isso. Daí então você vai crescendo nesse entendimento, gente. Eu quero te falar, você vai se tornar seletivo, você não vai abrir a boca para dizer qualquer coisa, por quê? Porque você está tão treinado com a palavra, e você, não, isso aqui não está em linha, não vou abrir essa boca para dizer isso aí, não. Não, pastor, mas olha, você está falando isso, então você não está sendo realista.
Porque, na verdade, eu estou me sentindo um bagaço. Qual é o problema de eu dizer que eu estou um bagaço? Eu sei, gente. A gente não está negando uma realidade de acontecimentos e situações que nós vivemos. Mas em cima de tudo isso que eu estou sentindo e vendo, de circunstâncias que me apertam e dizem muitas coisas do ponto de vista natural, nós temos que vencer isso, essa realidade natural, declarando a realidade máxima, que é a da palavra, para poder se manifestar sobre isso e mudar. Ok? Não é uma questão de negar o mundo, essa realidade natural, mas a realidade mesmo que manda é a do céu, é a palavra. Então vamos aprender como cidadãos do reino a declarar as palavras do nosso reino, as palavras, né, do reino de Deus, do reino do nosso Pai, que são verdadeiras. Deu para pegar isso aí? Legal, esse vídeo pode ser novo para você, eu até entendo isso, que também há muitos anos atrás foi novo para mim, mas eu quero te falar, mudou a minha vida, porque eu comecei a ter entendimento mais sobre isso, sobre a importância de ser seletivo com os lábios, de não dar qualquer declaração, porque a minha declaração como cidadão do céu tem que ser a declaração de concordância com a palavra que eu creio. É a base da minha relação com Deus, da minha caminhada com Ele. Todo o propósito dele, tudo dele na minha vida, a base é crença. Legal, pessoal? É isso aí. Compartilhe com seus amigos aí esse vídeo, né? E a gente está de volta no próximo. Um grande abraço.